Olá, sou a Raíssa, fisioterapeuta, especialista em neuropediatria. Hoje eu estou com a Rafaela, que é fonoaudióloga e terapeuta infantil. Rafa, hoje a gente quer trazer um tema, né, que é um tema em comum entre a gente, né, que é a fisioterapia e a fonoaudiologia junto. Sim. Como é que a gente consegue atuar em conjunto, né? Por exemplo, lá na clínica a gente tem bastante atendimento interdisciplinar, a fisio e a fono, a fone e a TO. Uhum. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão da fisioterapia e a fonoaudiologia. Sim. No seu olhar de fono, o que você acha hoje mais importante? O que você vê de diferença de um atendimento que tem um paciente que faz fisioterapia e daquele que não faz? Quais são as dificuldades mais enfrentadas nesse sentido? Esse tema é muito legal a gente estar trazendo porque algumas pessoas desconhecem que essas duas áreas podem trabalhar juntas, né? E trazer benefícios às nossas crianças. Então, assim, o que está muito mais, assim, muito visível, que nos ajuda na parte fonoaudiológica é o posicionamento. É a forma que a criança vai sentar, é a maneira que ela está sentada. Então, se a criança está sentada assim, você logo vai perceber que ela vai ter dificuldade de fazer o alcance. E o principal, a fala. Então, uma criança falando assim, essa voz pode estar arrastada, ela pode perder esse suporte respiratório. Então, as fisioterapeutas, elas têm, junto com a fono, um trabalho extremamente importante, que é o posicionamento. Lá na clínica a gente tem muito dessa troca, né? Então a gente percebe quando a criança ela tá sentada com uma postura que não está adequada, você percebe que até a forma dela se movimentar é limitado. Então quando a gente põe ela bem posicionada, sentadinha no banco, você vê que até a forma dela falar, até a forma dela se expressar é até melhor. Então, o trabalho da fisioterapeuta junto com a fono é de grande importância. É um detalhe muito importante, porque a gente acha que às vezes as coisas são muito separadas. Isso. E é tudo muito em conjunto. Então, tanto para a fono trabalhar tanto a parte de alimentação, da parte da disfagia, quanto a parte de comunicação mesmo, é muito complicada. A criança tá sentada e tá com a cabeça lá atrás. Isso. Tanto para falar quanto para comer. Então, esse olhar que a gente tem em conjunto, assim, a criança precisa estar bem alinhada. Então, se a gente não estiver bem alinhado, o sono sai. A caixa torácica, a questão respiratória da criança fica muito mais difícil. Quando a criança está toda aqui, ela não consegue puxar um ar, ela não consegue. Então, como é que ela vai conseguir falar? A questão da alimentação, né, que é muito importante também. Exatamente. As nossas crianças, principalmente lá, que tem a questão do quadro, né, da disfagia. Isso. Se a criança ela não está bem posicionada, se a gente não conseguir fazer um trabalho, né, de musculatura, de fortalecimento global, o que acarreta nessas questões de dificuldades, pelo menos na disfagia? Eu ficaria aqui horas e horas falando para você, né? Mas assim, você tocou num ponto que muitas pessoas desconhecem, que a fala, para a pessoa falar, para uma criança falar, não é só necessariamente ela saber, ela ter o conhecimento, ela ter o conceito das coisas, não. Ela precisa também de um suporte respiratório. Então, quando essas crianças vêm pra gente, uma das coisas que eu super indico, assim, eu peço sim avaliação. Quando eu vejo que a criança está muito gripada, quando a criança está com dificuldade de respirar, eu encaminho para vocês, fisioterapeutas, para fazer a avaliação do suporte respiratório. Por quê? Porque isso vai ajudar essa criança a conseguir expressar verbalmente. Então isso é muito interessante, isso é muito legal. A parte da disfagia faz toda uma diferença, porque se uma criança está sentada com o pescoço inclinado, como é que ela vai conseguir mastigar? Como que ela vai conseguir engolir? Então eu tenho que, dentro das limitações e dentro das possibilidades que ela me apresenta, trazer o máximo ela para o eixo para que ela possa, assim, engolir, para que ela possa falar, para que ela possa mastigar, né? E uma coisa muito importante, a fala é a cereja do bolo. Então, se essa estrutura do pé até a cabeça não tiver legal, não tiver íntegra, não tiverem ali trabalhando em conjunto, a gente vai ter sim, ela vai chegar ali a atrapalhar esse desenvolvimento, tanto de linguagem como de fala.
Esse ponto que eu ia falar mesmo, de linguagem de fala. Quando a criança ela tem um atraso mesmo de desenvolvimento motor, então a fala, né, ela é motora, né? Sim. A linguagem é cognitiva, é no cérebro. Então tudo está muito envolvido. Então se a criança tem um atraso de desenvolvimento motor, consequentemente, provavelmente ela vai ter um atraso de fala, vai ter uma dificuldade escolar, vai ter... Que aí entra o papel da fono. Por isso que às vezes às vezes as pessoas falam, ela tem um tempo, né? Então ela tem um tempo da criança, então assim, a criança tá com um ano ainda não anda, então a criança demora a sentar. Mas essas questões a fala, elas são muito importantes para a fala. Sim. Então se a criança ela tá com esse atraso de desenvolvimento motor, provavelmente ela vai ter atraso em todas as outras questões. Se é uma criança mais hipotônica, ela vai ter dificuldade de falar, ela vai ter dificuldade de mastigar. Sim. Então, assim, traz um pouquinho dessa parte, porque assim, a criança, quando ela é muito molinha, quando ela é prematura, como ela tem a questão do tônus, né, que é a hipotonia, por que ela vai ter o atraso na fala, Rafa? Explique um pouquinho melhor mais essa parte da fonoaudiologia. Tá. É que a fala, ela tá envolvendo vários órgãos. Mas as pessoas também, às vezes, não têm o conhecimento que também precisa de músculos, que precisa dessa parte motora. Então, no momento que eu tô aqui conversando com você, olha o tanto que eu tô mexendo a minha boca, mexendo a minha língua, que eu tô respirando, que eu tô buscando ar, puxando ar. Então, tudo isso é uma questão motora. Então, se é aquela criança que ela não tem uma consciência corporal, ela vai ter essa dificuldade, porque a fala é muito fina, é o motor fino que a criança tem, que nós temos. Então, se ela não consegue se organizar, se planejar numa parte macro, então imagine para uma parte que exija dela uma parte mais motora fina. Então, isso vai trazer, sim, problemas, vai trazer, sim, atraso. Eu costumo falar que quando a criança vem pra gente com uma troca, ela troca o fonema, o S pelo Z. Ela troca o R pelo L, ou L pelo R. Isso também está associado a uma questão corporal. Muito. É uma criança que ela não tem dissociação. Então, a gente costuma falar que é a criança que anda em bloquinho, né? Então, para ela dar o passo, ela vai com o corpo todo, ela não consegue dissociar. E o que isso tem a ver com a língua? Tem tudo a ver, porque a língua também não está dissociada. Então, eu peço para ela abrir a boca e ela vai fazer assim. Aí agora coloca a língua para fora. Ela não vai conseguir. Primeiro o corpo vai para depois essa língua aí. Então isso tem tudo a ver, tá tudo ali, não dá para trabalhar uma área ali isolada. Tá tudo junto. E é importante esse detalhe que a Rafa trouxe, é que o quê? A questão dessa dissociação é o que? Ela vem lá no início, lá dos 2, 3 meses que a criança começa a esticar o braço, olha para um lado, olha para o outro. Na questão da criança sentada, o próprio engatear, que é realmente uma preparação para a criança andar e fazer o quê? Essa dissociação, essa desarticulação mesmo. Exatamente. Então não adianta uma criança que tem esse atraso de desenvolvimento motor, na questão do engatinhar, se ela teve essa dificuldade ela não vai estar ali no motor só grosso, porque por isso que hoje é muito falado na estimulação precoce, por isso que todo mundo fala muito, porque a gente já sabe dos estudos que crianças que têm dificuldade motora, que têm um atraso, ela não é só o motor, não é só andar, porque ela vai andar, vai falar, mas lá na frente que a gente vai conseguir, aí que começa a aparecer os transtornos, as dificuldades, porque começou lá de baixo com dificuldade de tudo e não foi trabalhado, então deixou de trabalhar várias coisas do cérebro que prepara essa criança, né, para a fala, para a linguagem. Exatamente. E chega lá, tá com dificuldade. Aí se você for parar pra pensar, foi aquela criança que foi pouco estimulada, teve mais atraso, então ela conseguiu bem desenvolver essas outras questões. Exatamente, que é a questão que eu falei pra você. Então, a troca do fonema, ela é secundária. Existe alguma coisa primária que está fazendo com que essa criança tenha essa troca. Aí vem questões auditivas, questões corporais, né, questões de estruturas. E isso está muito vinculado ao corpo. Então a criança e os pais precisam ficar atentos a essa questão, que não é só fala, é comunicação. Como é que essa criança se comunica? Né? Ela pode não falar corretamente, você não está entendendo, né? Os pais falam, ela fala embolado, mas ela pode se comunicar muito bem. E para se comunicar, ela precisa do corpo. E então, assim, não dá para trabalhar isoladamente.
tá todo ali num conjunto. Então, cada vez mais que você trazer para dentro da sua terapia ou para dentro do seu diagnóstico a equipe multiprofissional, você vai ter sim aí o seu grande diferencial. Porque aí você sai um pouco, a gente fala assim, né? Sai um pouco da caixinha, para você ver, né? Ou a criança não tá falando, mas por quê? Poxa, eu estimulo, eu não deixo ela nas telas, eu faço isso, ela tá na estimulação precoce, o que está acontecendo? Então pode ser uma questão ali que a parte fisioterapêutica, né, pode nos dar. E esse trabalho só a criança e as famílias têm a ganhar. Então, acho que é isso. A gente quis trazer um pouquinho que a gente pensa o quê? Que tudo é muito em conjunto, tudo é muito global. Então, alguns transtornos, eles começam lá do nascimento, às vezes até da própria barriga da mãe. Então, até se a mãe ficou em repouso durante muito tempo, durante a gestação, provavelmente essa criança se movimentou muito pouco durante ali, e a longo prazo isso traz também. Então, por isso que hoje a gente foca muito na estimulação precoce. Para o quê? Para a gente prevenir todas essas alterações futuras que a gente tem hoje. Se você gostou do nosso vídeo, se você tem alguma dúvida, compartilha e entre em contato conosco.